Vamos que vamos! Cheguei! Ai! Aumenta o volume, aumenta o som aí, DJ! Cadê o tecladista? Cadê o som da guitarra, maestro? Esqueceram de ligar o som. Ei! Se inscreva no canal, fortalecendo, edificando a casa. Vamos somar, multiplicar e acrescentar. Ei! Vamos que vamos, não esquece não, levanta na poltrona, folgado. Se inscreva no canal, vamos fazer amigo. Vamos aí, deixe o seu like, o seu joinha. Esquece aí as coisas fúteis do WhatsApp. Ei! Chegou a hora, a vez, a bola da vez. Vamos aí ao seu direito, o direito à informação. Aqui você tem direito, estou aberto à sua complementariedade, à sua dúvida. Estamos aqui, juntinhos, inseparados. Vamos que vamos, senhoras e senhores. Primeiramente, agradeço a vida aí de todos vocês pelos acessos, pelas visualizações, pelos comentários. Agradeço e fico feliz com sua vida a todas as minhas corujas e corujinhas. Recebe aí o meu abraço. Eu tenho completo prazer em poder recepcioná-los todo esse Brasil. Estarmos aqui entendendo essa dimensão aí da doutrina jurídica, de maneira que possamos explanar de forma didática para a compreensão do povo e para todos aqueles que assimilam o conteúdo, tanto leigos, doutos e cultos. Estamos aqui à disposição. Entretanto, uma temática: intercrimes. Entende-se por intercrimes o caminho que o agente percorreu para a prática delituosa. Esse percurso, ela tem as suas fases. Entre elas, temos a cogitação, a preparação, a execução e a consumação. Entre essas, a cogitação, logo mais, é o momento em que o agente pensa em qual conduta delituosa praticará. Lembrando que o direito penal não reúne condutas internas, ou seja, não pune os pensamentos do agente. A preparação ocorre quando, posteriormente à cogitação, o agente prepara o futuro, o ato delituoso, como, por exemplo, obter uma arma para um futuro crime de homicídio. Nessa hipótese, só serão punidos atos preparatórios que caracterizam um crime autônomo, não sendo cabível, inclusive, a punição por tentativa do ato, caso o agente seja flagrado no momento da preparação, pois depende do início da execução. Já a execução é o início dos atos cogitados e previamente preparados pelo agente. Fique ligado aí. Entretanto, quando o agente inicia a execução, mas não atinge a consumação, como ele deve responder pelo crime, pelo ato praticado? Para responder essa questão é necessário duas coisas. O agente não alcançou o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade ou por vontade própria. Se ele não alcançar o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade, haverá via de regra tentativa. Se A matar B, mas C retira-lhe a arma de sua mão, impedindo, portanto, o resultado morte. Todavia, caso o resultado não seja alcançado por vontade própria, haverá o que a desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Na hipótese de desistência voluntária, o agente interrompe a execução no decorrer da conduta, enquanto no arrependimento eficaz, o agente concluiu a execução, mas por uma ressaca moral, tenta evitar que o resultado se produza, como, por exemplo, o agente que, após ter desferido 6 disparos de arma de fogo em alguém, resolve levar a pessoa ao hospital, na tentativa de evitar sua morte. Em ambos os casos, o agente só responderá pelo resultado que produziu na vítima.
abstrai-se o dolo eventual inicial, o que nesse exemplo seria um crime. Entretanto, por fim, ocorre a consumação do crime quando a conduta do agente perpassa por todo o caminho do intercrimes e ponto do crime ser concretizado. Contudo, quando a consumação não acontece, 4 hipóteses poderão ocorrer. São elas a tentativa, a desistência voluntária, o arrependimento eficaz e o crime impossível. Tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz, crime impossível. A tentativa de um crime ocorre quando, por circunstâncias alheias à sua vontade, o agente não alcança o resultado desejado, ou seja, não consegue consumá-lo. Artigo 14, inciso 2. Segundo, o artigo 14, parágrafo, inciso 2. Cuidado, há infrações penais que não admitem tentativa. Entre elas temos as contravenções penais. Temos crimes culposos, os habituais, omissivos próprios e unissubsistentes, os préterdolosos, aquele que tem dolo no antecedente e culpa no consequente. A desistência voluntária ocorre quando há uma interrupção da execução por parte do agente, ou seja, a execução não se conclui. Dessa forma, a primeira parte do artigo 15 percebe-se que na desistência voluntária, o agente não prossegue na execução. Ele interrompe voluntariamente os atos da execução. Já o arrependimento eficaz se dá quando concluída a execução. O agente não alcança o resultado, pois arrepende-se de evitá-lo pelo artigo 15. Ou seja, ele pratica uma nova conduta para impedir que o resultado se produza. Exemplo, socorre a vítima e leva para o hospital. Arrependimento eficaz. Cabe ressaltar também que arrependimento eficaz não se confunde com arrependimento posterior, pois nesse há a consumação de crime. Só que, em alguns casos, é possível que o agente se arrependa do feito, como por exemplo no crime de furto, em que o agente subtrai um objeto alheio. O crime se consuma, mas posteriormente ele se arrepende do dano e repara o dono pela coisa subtraída. Nesse caso, haverá tão somente a redução da pena. Já nas hipóteses de desistência voluntária e arrependimento eficaz, determina que o agente só irá responder pelos atos já praticados. Nesse caso, abstrai-se o dolo inicial. Se o agente esfaqueou alguém com a intenção de matar, mas houve desistência voluntária, o arrependimento eficaz e a vítima ficou apenas lesionada, ele responderá tão somente pelo crime de lesão corporal. Por fim, o crime impossível, conforme dispõe o artigo 17, se dá pela ineficácia absoluta do meio, ou por absoluta impropriedade do objeto, quando o agente fica impossibilitado de alcançar o que é a consumação do crime diante da situação. Exemplo, A, no intuito de matar B, pega uma arma emprestada com C e efetua os disparos contra B. Esse não morre porque a arma é de brinquedo, ou seja, trata-se de um crime impossível, pois é impossível matar alguém com uma arma de brinquedo, não havendo, portanto, um crime de homicídio esperado. Outro exemplo é a mulher que pratica atos abortivos sem estar grávida, e o sujeito que atire alguém com dolo de matar, sendo que a vítima já tinha morrido antes, ou dar açúcar na mamadeira, sendo que açúcar não mata. Por circunstâncias alheias, a tentativa, crime impossível, por vontade própria, a desistência, a voluntária, o arrependimento eficaz. Doravante, Senhor, apenas aqui são abordados mini pílulas do direito sobre intercrimes. Um grande abraço, um F de fortalecimento. Não se esquece, se inscreva no canal. Um beijo no coração para todos vocês.